Sejam muito bem-vindos ao podcast O Nosso Palácio. Eu sou Larissa Topper. Eu sou o André Mas. O povo já sabe, né? A essa altura do campeonato ou não? Tem gente que tá vendo pela primeira vez. Sempre tem o povo que chega, né? Eu vou apresentar o meu convidado de honra, meu marido. Ele é podcaster, ele é youtuber, ele é tiktoker. TikToker também, né? Ele é uma delícia, ele é sensacional. Essa parte é sempre engraçada. Ele é estrategista digital, empresário, enfim, meu sócio. E fica toda vez a mesma coisa, né? Falando que é uma delícia, gostosa, maravilhosa, então cheirosa. Olha esse peito aí. Esconde esse negócio aí, ó. Segunda vez que eu já falo. A gente tava fazendo o teste aqui, tava os peitos pulando pra fora aqui. Meu Deus, que isso? André, eu falei, que isso, amor? Não. Tava aqui, eu falei, guarda esse negócio aí, pô. Não tem nada pulando pra fora. Que isso aqui? Aí eu vou ficar distraído desse jeito. Entendeu? Olha lá, e agora eu já não consigo mais prestar atenção no podcast. Meu Deus! Vai. Agora tá mais escondido. Você tava aqui me elogiando. Sim, elogiando, porque você é cheirosa. Vou até cheirar de novo. Vai, sou Larissa Topper, mulher cheirosa. Larissa Topper, cheirosa, em primeiro lugar. Ela é minha esposa, maravilhosa. A mulher que eu pedi a Deus. É a minha companheira de todos os dias, terapeuta sistêmica, especialista em relacionamentos. E podcaster também comigo. Criadora do Vida de Rainha. O que mais que você é? Criadora do Vida de Rainha. Que é meu xodó, meu orgulho, minha paixão, que é a nossa formação para formar rainhas nas suas vidas, nos seus relacionamentos, para que elas possam se sentir as mulheres mais seguras e valorizadas do mundo. Temos milhares de alunas ao redor do mundo, inclusive. Do mundo mesmo. É sensacional, eu amo demais. E o tema de hoje? O tema de hoje é comunicação. Perdidaço! Achou que eu ia esquecer, né? Eu não. Você achou que eu ia esquecer? Eu achei que você esqueceu. Inclusive, foi queria que não. Ai, gente. Foi só pra te despistar. Hoje o tema é comunicação no relacionamento, que eu acho que é um dos temas mais pedidos, inclusive. Sabe o que é interessante, André? Preste atenção, André. Diga, Larissa. Sabe uma coisa que é muito interessante? O quê? É que quando elas vão até mim, uma das principais queixas, se não 80%, 90%, é sobre não consigo me comunicar com ele não me escuta, ele não me ouve, ele diz que eu reclamo demais, a gente só briga. E briga o que é? Reclamação, falação, conversa, né? Estamos trocando farpas, trocando encheções de saco, trocando críticas, né? Então, a comunicação no relacionamento é onde as pessoas acham que está o gap. Na minha mente consciente, é como se fosse assim, beleza, o problema é que eu não sei me comunicar, o problema é que ele não me entende, o problema é que a gente só briga, porque a gente fala uma coisa, eu começo a me estressar, daí eu grito, daí ele reclama. Então a pessoa, no nível consciente, ela acha que o problema é isso. Então ela me explica como conversa, me explica como fala sem gritar, me explica como fala sem chorar. É como se fosse um roteirinho, né? Existe, né, a parte do que, de fato, você deve falar, do verbal, mas tem algumas coisas aí, né? Primeiro que a gente sabe que a maior parte da comunicação, ela é não verbal. Não são as palavras que você diz, é como você diz, a entonação, a carga que você coloca, junto com a sua linguagem corporal, tudo isso comunica ao mesmo tempo. E tudo isso vai vir, às vezes você está seguindo um roteirinho, mas você está falando ali do seu coração as coisas que estão vindo e você está transmitindo toda aquela mensagem, de toda aquela carga que você está colocando para fora, de todas aquelas formas. Eu só falei aquilo. Não, mas você falou aquilo, mas com todo esse significado que você agregou e que gerou um conflito ali, gerou uma quebra nessa comunicação. Então você jogou uma mensagem que vinha carregada das suas dificuldades, dos seus traumas, dos seus entendimentos, dos seus bloqueios. Aí chega outra pessoa, recebe aquilo através de um filtro também
todo carregado de traumas, de bloqueios, dificuldades e a forma como a pessoa enxerga a vida. Esse é o segundo passo, né? Sim. Porque aí vem esse choque e aí o pau quebra e depois fala, lá, que ele não me entende, né? Queria trazer para nós agora essa problemática mesmo, trazer então qual que é o problema da comunicação e a gente fala sobre o que tem por trás num segundo passo, assim, porque as pessoas não entendem que a comunicação ela é truncada por diversos motivos, como você bem falou, mas se a gente for pensar no problema, a gente pode enumerar algumas coisas, né? Então, quando a gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre a comunicação violenta, que é uma comunicação que ela vem com a violência. E a violência ela pode ser velada, ou seja, ela vem de forma passivo-agressiva, ou ela pode ser explícita. Então, quando a gente brigava, por exemplo, no nosso começo, era muito a agressão explícita na minha fala. Você, quando eu era agressiva e explícita, você também vinha na agressão explícita, mas a sua também comunicação era muito na agressão implícita, que era uma coisa passivo-agressiva, do humor ácido, a gente vai exemplificar aqui. Uhum. Mas era exatamente assim. Então, qual que é o problema dos relacionamentos que as pessoas não entendem? É que quando a gente vai se comunicar, a gente tende a se comunicar desse lugar doente, desse lugar de falta. E a gente não fala mais com a pessoa como se ela fosse uma pessoa que a gente ama muito. A gente fala como se você me devesse algo. Então, quando a gente fala com um amigo, por exemplo, isso é uma coisa muito importante. Eu percebo demais essa diferença, como a gente consegue se controlar. Então, quando a gente está falando com um amigo, o que acontece? A gente traz para o amigo uma fala tranquila. Ai, amigo, passa aqui mais cedo em casa. Geralmente se atrasa, né, amigo? Porque se for depender do fulano se atrasa. Fulano, né? Fulano, de novo, é o atrasado da turma, brinca que fulano é atrasado da turma. As pessoas, inclusive, se adaptam ao atraso do fulano, falam, fazem brincadeira, ou vão mais cedo com o fulano, ou ficam ligando pro fulano pra encher o saco do fulano. Mas é sempre num amor, né? Se falar mal, vai falar mal pelas costas. Vai falar pelas costas. Fulano é foda, né? Sempre chega atrasado. Mas geralmente, quando vai falar com o fulano, é aquela brincadeira, aquela coisa, é uma empatia sobre a dor do outro. Agora, se eu vou falar com o meu namorado, com o meu marido, que eu já falei 1 milhão de vezes para ele chegar mais no horário e ele não chega, aí eu me acho no direito, já que quando a gente namora com alguém, e principalmente quando a gente casa com alguém, a gente acha que essa pessoa ela é nossa por direito, então ela tem que fazer por mim, ela é minha, ela veio me suprir minha felicidade, e todas as causas dos problemas da minha vida também são ela. O que eu faço? Eu venho com agressividade. Então, em vez de falar, ei, fulano é atrasado, hein, fulano é não sei o quê, eu vou falar de forma brincadeira e levar leve, eu vou falar o quê? Porra, meu! Que merda! Toda vez você faz a mesma coisa. No caso da tirana, como é que ela fala? Ela fala assim, toda vez você faz a mesma coisa, que inferno, você não chega nunca no horário, você não tem compromisso, você é um inferno, você é insuportável, porque eu não aguento mais isso. Ela vem falar assim, a submissa, que é um outro tipo de mulher, que ela é mais passiva-agressiva, ela vai dizer, porque você também, né? Não dá pra gente contar com você. A chantagista também vai fazer chantagem emocional. Não dá pra contar com você, porque não, você bem, é foda. Não, tudo bem, não deixa você, mas você também não liga pra mim. É assim que você age, você é uma pessoa indiferente. Já entendi que agora não vou esperar mais nada de você. Deixa. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Nunca mais vou esperar nada de você. Tá tranquilo, né? Sim. Acho que quanto mais próximo o vínculo, quanto mais forte a ligação emocional da pessoa com alguém, mais ela vai tender a ter essas reações mais intensas diante das coisas que a pessoa faz. Sim. Quando é só um amigo, um colega, tipo, beleza. Então, mas ela liga o quê? Social polite, né? Sim, ela fica numa camada mais superficial de interação, que é tipo amigo de festa. É a pessoa também que, se você tretar, a pessoa pode, dali pra frente, acabou a relação. Não uma relação forte o suficiente que, vamos tretar, e, sei lá, de irmão, que briga e depois continua ali, resolve e vai, né? É uma coisa que, tipo assim, se tretar pode ser que você nunca mais veja a pessoa, aquela relação de bar, de não sei o quê, e você mantém ali aquelas aparências, né, sempre num nível muito superficial. Quanto mais vai aprofundando,
mais esse lado começa a aparecer, né? De ter reações intensas e de ficar muito frustrado, muito bravo e descontar. E quando fala, né, você falou de linguagem violenta. Quando você fala linguagem violenta, acho que é bom explicar para as pessoas, né? Não é... Porque linguagem violenta pode ter vários níveis, né? Você pode chegar xingando a pessoa e gritando na cara dela, ou você pode falar também só uma apontação de dedo, você pode... Uma reclamação, né? Tudo isso é linguagem violenta, né? Sim, por exemplo, vamos lá, de 2 níveis. Você tem um nível de dizer... Poxa, mas toda vez você faz isso comigo, mas você também não tem compromisso com o horário, mas poxa, toda vez eu tô te esperando, isso é muito chato, eu não aguento mais, coisa chata. Outra coisa é eu dizer... Pô, mas você também, que bosta, hein? Mas você é um bosta. Eu poderia, né? Pode ir escalando, né? E aí começa a gritar, começa a berrar. Sim. Tem gente que chora compulsivamente, tem gente que bate porta, né? Aí por aí vai. Então tem vários níveis de reação e essas reações são sempre muito exageradas ou dramáticas e manipuladoras. Sim. Né? Eu vejo, geralmente, né... Não dá para generalizar, mas eu já conheci, eu já tive relacionamentos com mulheres que faziam isso, né? De começar, se você fazia algo que não gostava, daqui a pouco já começa. Que você não tá nem aí para mim, que você não se importa comigo, que você, né? Colocando assim, pô, e tudo que eu faço... Uma carga, né? Pô, todo o resto não importa, né? A pessoa querendo encontrar motivos para te adjetivar de que você não tá nem aí pra ela, que você é isso, você é egoísta. Tinha choro? Muitas vezes choro acompanhado. Então, o choro também é uma forma de manipulação, de linguagem. E manipulação. Muitas mulheres não sabem disso, mas o choro é uma manipulação. Porque a resposta que eu tenho do outro é responsabilidade minha também, muitas vezes. Exemplo, quando eu começo a chorar aqui compulsivamente, o que eu vou esperar de reação do outro? Acolhimento, dizer que tá tudo bem, calma. O choro é instintivo que a gente queira acolher quem chora. E muitas vezes as pessoas usam do choro como manipulação sem perceber, porque daí eu sou vítima, eu sou acolhida e o problema é resolvido, né? Sim. E isso é uma ferramenta muitas vezes para conseguir atenção, né? Então isso é até uma coisa, acho que a gente vai falar depois, né? Quer falar agora? Eu acho que é o seguinte, o que acontece? Um recado para todas as pessoas que passam por isso nos seus relacionamentos. A pessoa, quando você, por exemplo, é uma pessoa um pouco mais distante. Eu conheço vários homens que passam por isso, tá? Certamente tem muitas mulheres também, mas eu conheço vários homens. Que é o seguinte, o cara é meio distante, o cara é meio frio. E aí, ali no dia a dia, enquanto a mulher dele tá sendo fofinha, tá tratando bem, tá agindo bem, tá tudo certo, o cara tá ali, né? Meio, não, tá, beleza, não sei o quê. Meio que não dá muita atenção. Tá fazendo as coisas dele e tal. E aí a mulher se sente deixada de lado. O que ela usa como ferramenta? Pô, vou arrumar uma briga aqui. No inconsciente dela, no subconsciente. Então, vou arrumar uma briga aqui. Que é isso aqui que você fez? Pô, que saco. Toda hora você não sei o quê. E aí, quando acontece essa situação, o que o cara faz? Pum. Dá atenção. Larga tudo e a atenção é dela. Pô, de novo, tá reclamando e não sei o quê. Pô, que saco. Ou seja, ele deu a atenção que no subconsciente ela queria, mesmo que seja uma atenção muitas vezes doentia, distorcida na forma de briga. Muitas vezes o lado infantil da pessoa quer qualquer tipo de atenção. Qualquer tipo de atenção serve. Então, o que o cara está comunicando com isso? Que é o seguinte, sempre que você quiser atenção, é só você arrumar uma briga. E aí eu vou te dar atenção. Mas porque funciona. Porque muitos deles, quando elas gritam, xingam, brigam, eles se retratam e mudam. Mesmo que seja por 2 dias ou 24 horas. Então, dá uma sensação no subconsciente, como você falou, não é nem consciente, de que funciona. Sim. E que é só quando eu reclamo, e se eu não reclamo, se eu não fico insistindo, se eu não cobro, nada se resolve. Exato. Às vezes não é nem para resolver nada. Às vezes é só a briga em si. Aí ela vai, fica chateada, aí fecha a cara, aí chora, aí vem o cara, fala, pô,
não fica assim, não sei o quê, pronto, ó, tá... Toda essa situação, desde a briga até o acolhimento, até ficar um pouquinho tempo mais junto ali, por conta daquilo que foi gerado, está sinalizando e reforçando mais ainda para a pessoa o seguinte, é só tretar que você tem atenção. Então muitos casais ficam nesse ciclo porque os dois não estão enxergando que eles estão simplesmente retroalimentando isso. Então eles têm brigas cada vez mais frequentes como uma forma distorcida de resolver um outro problema que os dois não estão conscientes, então acabam entrando numa dinâmica muito ruim como uma forma de compensar aquilo, né? É como quando a pessoa está caminhando com... A pessoa tem um problema, por exemplo, no joelho. A pessoa está caminhando, aí começa a caminhar meio torto para compensar o joelho que está fraco. Aí começou a caminhar meio torto, aí aparece a dor no outro lugar, porque agora o corpo está tendo que compensar e aí está forçando outra coisa e aparece uma dor nas costas. Então, é um outro problema surgindo para compensar um problema existente que os dois não estão enxergando. Então, cuidado, certo? Se você identifica que isso está acontecendo no seu relacionamento, pare de dar atenção ou de focar a sua energia só no momento da briga. Comece a fazer o inverso. Foque e dê atenção no momento em que a pessoa está te tratando bem, em que está tudo bem. A pessoa vai saber, porra, é assim que as coisas vão... Então, mas a maioria das pessoas não entende que relacionamento é como uma sociedade. É como se tivesse uma empresa e aquela empresa tivesse vários setores, como a saúde financeira, a saúde sexual, a saúde da paixão, a saúde dos filhos. Então, tem vários setores naquela empresa. Sim. E se cada setor não tiver um olhar, uma organização, acordos, disciplina, tato, carinho, a empresa fale. Sim. E o que a empresa fale? Ela desmorona e o casal se separa. Então, a gente tem que entender que na vida adulta, não é assim, o outro tem que adivinhar o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho. Né? Então, muitas mulheres falam, mas ele devia saber disso. Ele devia saber o que eu penso, ele devia saber o que eu acho, ele deveria me trazer flores sem eu ter que comentar, ele deveria me levar num jantar sem eu saber que aquele restaurante que eu mais amo, só porque eu falei uma vez quando a gente passou na frente que eu gostei, ele já deveria ter se tocado. Expectativas infantis e reais. E aí acho que a gente pode entrar na parte mais profunda, que é do por que as pessoas são tão feridas nos relacionamentos, que as pessoas são feridas. Se você não entendeu até agora desse podcast que a comunicação no relacionamento ela é derivada de pessoas feridas e machucadas, então tá na hora de aprender. As pessoas elas têm defesas infantis que elas criaram para, como o próprio nome já diz, se defender. Então, por exemplo, qual defesa você acha que você criou para se defender na sua comunicação? Tá, isso aí, para a gente identificar isso, tem que olhar para o contexto lá desde a infância. Na minha infância, eu vivia num ambiente em que eu era bastante criticado, havia bastante expectativa sobre você, sobre mim, de perfeição e de ser muito regrado, muito, né, em alguns aspectos, não em todos. Mas a verdade é que existiam críticas. Existiam e críticas. Você se sentia na necessidade de cumprir um papel, fill a role, tipo isso. Sim, sim. Eu sentia que... Porque assim, gente, no fim das contas, não existe uma verdade objetiva quando a gente fala de sentimentos de uma criança, certo? Então não posso afirmar que minha mãe era ou não era, ou ela fazia isso com tal jeito. É como eu me sentia, certo? Pode ser que a minha memória como criança esteja errada, enfim. Mas eu me sentia extremamente criticado, me sentia julgado, observado. Eu não me sentia bom o suficiente muitas vezes. A nossa dor é muito parecida. É, muito parecida. Então eu me sentia sempre numa posição de ter que me provar e um medo de me expor
para não ser criticado. Então eu era uma criança mais fechada, muito tímida, eu não me falava com as pessoas quase, muito fechado no meu casulo para não me expor pelo medo da crítica, da represália, Sim. né? Era assim que eu me sentia. E aí, isso, enfim, tinha o papel de todas as pessoas da minha família, não só da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, da minha família como um todo, meu avô, por parte de mãe, uma pessoa extremamente crítica também, muito regrado, é alemão. Então, tinha tudo isso, todo esse contexto. Enfim, então, por conta disso, eu percebo hoje em mim uma defesa. Então, tá tudo bem comigo, tá tudo certo no diálogo, até o momento em que eu começo a ser criticado por algum motivo. Que você, principalmente se for com uma linguagem não muito cuidadosa, uma linguagem mais tendendo para violenta, de apontação. Então, se alguém chegar para mim e falar, não, porque você fez errado, não, porque você tá errado, não é assim que faz, você foi negligente, eu vou me armar e vou dar de volta. Não, você que tá errado, não tem nada a ver, você que não sabe o que você tá falando. Então eu sou uma pessoa armada. Sou uma pessoa armada quando eu recebo críticas. Isso, e uma pessoa armada, ela tende a ver crítica até onde não existe. Então eu era muito assim também. Como a gente tem uma defesa parecida, porque nós fomos criados de uma forma parecida por duas arianas, enfim, é muito interessante a nossa criação, é muito parecida. E aí a gente tem a mesma defesa. Então, se eu sinto que eu estou sendo criticada, se ele sente que está sendo criticado, a gente se arma. E muitas vezes a gente vê crítica em coisas que não são críticas. Às vezes a pessoa está conversando com você sobre algo, ou dizendo, expondo um ponto de vista, ou trazendo até uma reflexão importante sobre uma coisa que você fez, e aí você logo se arma, né? Eu logo me armo. Então a gente tem essa tendência a fazer isso, que é a arrogância da nossa criança de não poder errar. Porque se eu errar, eu sou ruim. Uhum. Não existe ou eu sou perfeito, ou sou um lixo. Uhum. Porque o erro não era tolerado. Uhum. Então, ou eu sou perfeito, ou eu sou um lixo. Então, eu imagino que vocês devam estar se identificando aí. Quem se sente assim? Que quando alguém fala um de você, você já se arma, já reclama, já volta com 10 pedras. E aí você diz da outra pessoa, daí a outra pessoa se arma. Aí diz de você diz da pessoa. E fica uma discussão sobre quem tá certo e quem tá errado nesta merda. E parece que não tem fim, não é? É. E parece tipo, que não tem fim. Você não fez um negócio que eu pedi? Você também não fez outro negócio que eu pedi? Então já volta aí assim, já dificilmente a pessoa que está mais armada, ela tem que ter muita atenção com isso, para que as pequenas coisas não se tornem discussões. Então isso, durante muito tempo, e até hoje, é um desafio para a gente. Então quando eu recebo algum feedback, eu preciso muitas vezes respirar naquilo para não voltar, mas nada a ver isso aí que você está falando, né? Então eu tenho que ter essa atenção. Então, e o caminho é esse, é a consciência. A consciência traz a cura, a gente sempre fala isso, é um dos meus jargões, porque ela traz, porque daí a partir da consciência eu crio soluções para aquilo, eu crio um olhar para aquilo, mas tem que ter consciência. Se eu não admito para mim mesmo que eu tenho esse problema, que é um problema e que, portanto, deve ser analisado na minha vida, eu não vou identificar isso e vou reclamar quando os outros fizerem comigo, né? Esse é o problema das pessoas. As pessoas não reconhecem. Elas não reconhecem as próprias dores, elas não reconhecem os próprios medos, nem as próprias fragilidades. Porque se eu reconheço, é como se eu estivesse mais perto daquilo. É como se eu voltasse à infância. Inclusive, dentro do Vida de Rainha, a gente tem mentorias de mergulho nas questões profundas. E algumas me falam, eu tô com medo de mergulhar, tô com medo de olhar, porque parece que se eu mergulhar, eu estarei de volta à infância. Mas você não estará de volta à infância, você estará adulta na infância, com um novo olhar, uma nova capacidade, novas ferramentas, uma nova pessoa. Então você não precisa ter medo de olhar para esse buraco. O buraco pode parecer fundo e grande, mas se você tiver com pessoas, né, como uma profissional, uma mentora, como por exemplo a gente tem dentro do Vida de Rainha, que eu sou a mentora que leva vocês nesse processo, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Uhum. Então, basicamente, para a gente não fugir
da linha de raciocínio. As pessoas têm defesas. Então, inclusive, eu tenho nome para essas defesas, que é a tirana, a chantagista e a submissa. E essas defesas nas mulheres, elas se demonstram através da chantagem emocional na chantagista, do choro na submissa e do calar, do ficar chateada, magoada, e do grito, do berro, do incômodo na tirana. Os homens também têm as suas defesas, como o bobo da corte, que faz piada de tudo, nunca fala sério. Já o nevasca, quieto, gelo, não conversa, Geladão. Não expõe sentimentos. Já o leitinho adora também colocar a culpa na mãe, que é a tirana. A galera não gostou que eu fiquei falando do leitinho, né? Uhum. Falou, porra, você ficou falando que o leitinho fica jogando videogame, que é um homem fraco, não sei o quê. Pra que explanar desse jeito, pô? Os homens são bobos. Fala assim da gente não. Então, e o leitinho, ele faz o quê? Qual que é a defesa dele? É jogar pra mãe. Sou um eterno adolescente. A mãe é a tirana, que é a namorada ou a esposa. É o eterno adolescente, onde a culpa dos problemas dele, a culpa dele ser assim é porque ela é isso, porque ela é aquilo. E o Judas não tá nem ali pra contar a história, né? Então... Foi comprar cigarro e não voltou. Foi comprar cigarro e não voltou. Então, a gente demonstra as defesas dessas determinadas formas. E é assim que os relacionamentos acontecem. Por isso que quando a gente bate defesa com defesa, a gente não tem relação. Quando a gente está preocupado em ter razão, a gente não tem relação. Quando a gente está preocupado em assumir os nossos 50%, a gente tem relação. Então, agora eu acho que é interessante a gente trazer algumas perguntas para continuar esse raciocínio. O que você acha? Eu acho ótimo. Pegar aqui algumas perguntas da audiência. Como comunicar algo que não gostou de forma não violenta e respeitosa? Para a gente comunicar algo que a gente não gostou de forma não violenta e respeitosa, a gente precisa entender que o buraco é mais profundo. É como um iceberg. Na verdade, eu quero trazer a reflexão do vulcão. É como se você fosse um vulcão e dentro de você tem a lava. Aquela lava que são os traumas, os bloqueios, as dificuldades. E quando sai um pouco da lava... Ela entra às vezes em erupção, ela dá aquelas cuspidas para fora, é a sua comunicação, é a forma que você trata as pessoas, é o seu choro, é a sua raiva repentina. Então não adianta eu querer que o vulcão saia, pare de sair lava, se eu não erradicar a lava, né? Se eu não... Dá uma resfriada não dá uma ali. resfriada na lava. Então é muito importante que você entenda que não existe diquinha para aprender a se comunicar melhor. Você pode até ver por aí. Diquinhas. Inclusive, eu já fiz roteiros para vocês aprenderem a falar, mas é muito louco que sem todo o processo anterior de autoconhecimento e profundidade, você não consegue aplicar os roteiros. Então, dito isso, o que a gente pode dizer que pode te ajudar de antemão? Sempre tome cuidado com o tom de voz, né? Sim. Tome cuidado com o tom de voz na hora de que você for falar. Tome cuidado com as expressões. Tudo que for não verbal. Tudo que for não verbal. Então, a fala, a mão, o choro, o grito, a apontação, a crítica. Então, se não você... adianta falar assim, meu amor, eu me senti de tal forma... Né? Por causa de falar docinho apontando o dedo na cara da pessoa. O me sentir de tal forma que ele está falando é da comunicação não violenta, que é uma técnica que a gente ensina dentro do VEI. Mas não gostei de apontar na sua cara. Fofinha. Não, cabelo, como é que pode, gente? Pega no cabelo. Toda vez ele pega no meu cabelo. Pega no cabelo. Peraí. É muito como importante é que pode terminar esse ponto. apontar na cara de uma mulher dessa? Tão fofinha. Então, teve um vídeo que viralizou na rede vizinha, eu falando sobre o feminino ser doce, ser amoroso, ser empático, quando a mulher se torna docinha, até usei isso. E os comentários é um show de horror. Do seu show! Esse é o tipo de mulher que é traída, que é chifruda, eu sou na base da porrada, eu sou azeda, eu sou não sei o quê. Gente, tanta pessoa amargurada, pelo amor de Deus, não entende que vai continuar sofrendo pro resto da fucking vida dela. Vai ver uma vida miserável enquanto ela achar saudável, que as crenças dela... Comprar alface, não tem uma parada assim que fala... Então tem muita gente amargurada que se conecta com o que eu estava falando lá. Então vamos recapitular o que eu falei sobre a questão da comunicação. Então, coisas para você não fazer na sua comunicação daqui para frente. Na hora que você for falar com seu namorado ou marido, que você sabe que vocês sempre brigam, você vai ter que parar de fazer essas coisas para parar de brigar. Você vai ter que parar de gritar na cara dele, vai ter que parar de falar de forma alta
de forma enfática, vai parar de fazer expressões faciais de raiva, incômodo, sair andando numa discussão, vai ter que parar de chorar compulsivamente, porque essas formas de falar vão gerar no outro gatilhos, ou seja, o outro vai querer fazer a mesma coisa com você, porque o que a gente dá, a gente recebe. Então, se eu quero reciprocidade, se eu quero coisas boas, eu tenho que entregar calma, tranquilidade, amor, afeto, leveza. Então, se você quer se comunicar com maestria, siga essas dicas. Qual é a dica? Quando for falar, sempre fale de um lugar de calma. Então, tá no momento bom, tô calma, respira, vai no banheiro, coloca água na cara, vê o TikTok, vê o Instagram, vê qualquer outra coisa para você poder relaxar. Segunda coisa, você vai falar com uma voz calma, uma voz sutil, como se você fosse falar com um garçom. Você pode me trazer uma água? É assim que você vai falar com a pessoa que você ama. Você vai trazer essa voz calma. Você vai dizer sempre sobre como você se sente sobre as coisas. E não sobre como a pessoa fez errado. Nunca vai trazer apontação, nunca vai trazer crítica. E vai propor soluções. Então, é muito importante que a gente não esteja focado em quanto o outro é ruim, mas em sim como a gente pode resolver isso. Porque se a gente quer estar com a pessoa pro resto da vida, eu quero estar com você pro resto da vida. Eu quero resolver todos os problemas com você. Não quero ficar sempre reclamando as mesmas coisas, ou brigando, ou querendo, ou estar mais preocupada em te diminuir, né? Do que te levantar e fazer com que a gente se resolva. Sim. Concordo plenamente. Lembrando que isso é uma coisa para você buscar na maior parte do tempo. O relacionamento ele sempre tem projeções e ataques e conflitos, né? O que você tem que buscar é ir minimizando isso cada vez mais, é que você tenha limites para o quão intenso o negócio vai se tornar, porque, por exemplo, discussões, desentendimentos, algum atritozinho em algum nível, você sempre vai ter. É natural, você é um ser humano, certo? Então, isso é você falar com a voz docinha, você seguir todos esses preceitos, é uma coisa para você mirar, ter como objetivo. E nos momentos em que isso não acontecer, você tem que estar consciente e falar, pô, eu estava nervoso por causa de tal coisa. Pedir desculpa. Ou tal situação aconteceu que mexeu com algum gatilho, alguma questão minha. Falar e eu com acabei o outro, descontando, né, na pessoa. Exatamente. Você falar, você saber observar, identificar essas situações e só assim você vai conseguindo melhorar. E com o tempo, isso vai se tornando algo mais natural. Você vai perdendo a necessidade de apontar o dedo e atacar a pessoa, né? Porque às vezes, falando assim, parece que o relacionamento vai virar um negócio de... né? Uma coisa assim, então, a pessoa se contendo. Então, sim, mas exato. o conter, ele só acontece... Eu, Larissa, fazia isso, tá? Eu queria matar, mas eu tava... Isso só acontece quando você não processou os traumas. Você não colocou pra fora a raiva que você tem da mãe, do pai, da dinâmica que você via, do relacionamento deles. Enquanto você não resolver a raiva, o medo, a angústia, a dificuldade que você tem dentro, vai soar estranho. Você não vai conseguir. Porque você tem muita raiva dentro. Ponto. Porque a atitude do outro não é só a atitude do outro. Não é só que ele não tirou o lixo do chão. É que todos os homens que você já viu fazem isso. Então é um ódio coletivo, subconsciente, de raiva ao masculino. De raiva dinâmica, de raiva ao seu pai que traiu sua mãe, por isso você sempre vai estar lá pesquisando o celular e vendo, porque se sua mãe foi traída, você também vai ser. É raiva das mulheres que criticam, que enchem o saco, que agem como mãe, porque a vida inteira você teve uma mãe que ficava enchendo o teu saco, e você fala, que merda, que mulher chata. Aí quando eu tô com a minha esposa, não é só o que a minha esposa tá fazendo, é anos de encheção de saco, né? Então, por isso que você está falando é tão legal. Porque é o seguinte, se eu não resfriar o vulcão, vai soar assim, eu tô querendo te matar. Então, a minha irmã falava pra mim. Um dia ela falou assim pra mim, Larissa, parece que você tá prestes a pular aqui em cima de mim. E realmente, eu tava. É porque, justamente, muita gente, quando ouve, né, você dizer, olha, como é que você deve falar? Mantendo a calma, sempre com um tom de voz doce e não sei o que. A pessoa vai pensar, é o quê? É o quê, meu irmão? É pra eu virar um boneco agora? É pra eu virar uma coisa... Porque é muito antinatural pra pessoa que tá sempre a vida inteira resolvendo os problemas na porrada, resolvendo, levando a voz, falando, não gostei mesmo e vou gritar mesmo. Né? E aí a pessoa não entende que existe uma outra forma de fazer. Só que, obviamente, se você simplesmente
querer mudar nessa camada mais superficial do que você está colocando para fora, sem olhar para dentro, vai parecer que você é realmente um boneco que está controlando aquele negócio ali para você não explodir, né, e sentindo aquilo como algo, pô, meu relacionamento perdeu a intimidade, eu não posso nem gritar na cara da pessoa, né? A pessoa acha que é o relacionamento. Sim. Pô, que relacionamento é esse? Que nem gritar na cara do outro eu não posso, né? Sensacional. Então, pra pessoa é muito antinatural. Eu não posso ser eu tenho que fingir algo que eu não sou. Exato. Mas eu falo isso para os meus alunos, realmente, você tem que fingir ser algo que você não é, porque o que você é surtada, louca e tóxica, realmente, desse jeito não tá funcionando. Esse jeito não tá legal. Vamos reconhecer e vamos fazer alguma coisa com isso. Porque dessa forma não está sendo legal, está sendo desrespeitosa. Nunca, de forma alguma, desrespeito é aceitável. Ah, porque ele não tirou o sapato do chão. Ah, porque ele não abaixou o vaso. Nunca é aceitável. Nem com seus filhos, nem com o patrão, nem com o seu marido, nem com você mesma. Porque pessoas rígidas com os outros são rígidas consigo mesmas. Se diminuem, se maltratam, se olham no espelho e veem defeitos. Estão sempre se achando gorda, fora do peso, procrastinando a própria vida, se sentindo infelizes. Então, nada disso é aceitável. Nem o desrespeito com os outros e nem com você mesma. Sim. Vamos ver mais uma pergunta? E por quê, né? A pessoa pode estar pensando, mas eu vou ficar convivendo com os problemas então e vou ficar engolindo as coisas que ele faz ou que ela faz e vou ter que ficar bem quietinha para não... A questão é, quando você age dessa forma, descontrolada, agressivo ou agressiva, e você descarrega essas coisas achando que você está resolvendo alguma coisa, tipo assim, a pessoa fez algo que eu não gostei aqui, ou sei lá, tem uma questão que eu preciso resolver aqui no meu relacionamento, então a pessoa às vezes acha, porque ela está acostumada, ela viu isso a vida inteira, viu os pais fazerem isso, ou viu outros relacionamentos assim, é o exemplo que ela tem, ela acha que o caminho é não aceita essa porra, vamos brigar, vamos na porrada que é a solução. Se eu não fizer isso, é como se eu estivesse aceitando aquilo. Só que o engano na verdade, quando você faz isso, você caminha para o lado oposto. Porque ninguém gosta, no relacionamento, de receber esse tipo de tratamento. Então você está alimentando um ciclo vicioso, algo negativo no seu relacionamento. E aí vai surgir outros problemas. É que nem a pessoa mancando que fica com o problema nas costas. Você está tentando resolver da forma errada. E o ser humano ele é recíproco. Se você começa a resolver os problemas de uma outra forma, de uma forma que não agride, não fere o ego da pessoa, ela vai ser muito mais propensa a fazer, a corrigir, a melhorar aquele comportamento do que você apontando o dedo. A pessoa... Não sou só eu que sou armado. A maioria das pessoas vocês sabem bem. A maioria das pessoas, mais. Eu sou armado, mas eu tô consciente aqui, tô observando isso, né? Então, meu guerreiro. Mas é um padrão de muitas pessoas. Quando fere o ego, ela rebate. E ela se fecha. Então é isso que você acaba colhendo. Quando você ataca, o outro rebate e se fecha. E você não consegue, você tá fazendo algo que é totalmente improdutivo a vida inteira, gastando sua energia, jogando sua energia no lixo. Batendo a cabeça. E tendo um resultado oposto. É como se você tivesse, eu quero enriquecer. Você está pegando dinheiro e tacando fogo a vida inteira. Você está fazendo o contrário do que você precisa fazer. Burrice, em outras palavras. Então, assim, mas não é um caminho fácil. É muito complexo, porque tem todas essas questões de traumas da infância e tudo isso. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Só que a gente vê a maioria dos relacionamentos, o pessoal tentando resolver desse jeito. Então, por isso que esse negócio que você falou, do caminho para resolver os traumas, que está lá dentro do Vida de Rainha. Dentro do vulcão. Dentro do vulcão também. Mas é uma questão que... Muitas vezes, se a pessoa vai tentar resolver sozinha, por exemplo, acho que o questionamento de muitas pessoas mas eu nem sei direito o que são os meus traumas. Eu nem me lembro exatamente as coisas da minha infância que me feriram. Eu tenho uma leve, uma vaga lembrança. Esse é o meu trabalho. Quando eu tinha
3 anos de idade, 4, 5, eu não me lembro, eu sei mais ou menos como é que era, mas eu não sei exatamente qual problema tem que resolver. Ontem mesmo na mentoria, não sei se foi ontem, acho que foi anteontem, nas mentorias com as alunas do Vida de Rainha, eu tava falando com uma aluna e ela tava, ai, Lari, mas eu não tenho problema nenhum com a minha mãe, que não sei o quê, mas minha mãe é maravilhosa, minha mãe é perfeita. Saquei na hora o problema dela. A mãe dela é o pedestal, a mãe dela é maravilhosa, a mãe dela é perfeita para ela. Então, se a mãe dela é perfeita, logo, ela também é imperfeita. Então, a gente tem uma perfeição da mãe. Então, se a mãe é um pedestal e eu sou filha dessa mãe, eu tenho que ser perfeita também. E eu me coloco ali. Segundo, geralmente, se eu coloco uma mãe no pedestal porque tem um pai que é um bosta na história, porque a mãe fez tudo e o pai não fez nada, então eu coloco a mãe no pedestal para poder dizer, olha como minha mãe é maravilhosa, e como se fosse assim, mãe, obrigada por tudo. Aí, dito e feito, ela disse que o pai dela tinha sido ausente, a mãe aguentou tudo por muito tempo, e a gente tem uma mãe da mãe. Por quê? Porque eu percebi ali que ela disse que o problema dela é a comunicação. Todo mundo diz que ela é brava, todo mundo diz que ela é rígida, todo mundo diz que ela é muito difícil. Pronto. Por quê? Porque ela quer mandar em todo mundo. Ela quer ser a mãe da mãe, que é perfeita, maravilhosa e tadinha, não consegue se colocar pra nada. E aí, então, eu me coloco pela minha mãe e eu protejo a minha mãe. Óbvio que um bom terapeuta faz tudo isso que eu acabei de fazer em segundos, entendeu? Que é raro o contrário. Mas é verdade. Então, eu já descobri ali o problema dela. Ela falou, meu Deus, Lara, é exatamente isso. Eu me acho mãe da minha mãe, eu cuido da minha mãe. E ela se sente cansada, né? Eu me sinto cansada, não aguento mais fora do isso. lugar. Tô fora do lugar no sistema familiar, que são as leis do sistema. Então, assim, pronto, ela não sabia, ela não tinha mínimo conhecimento. Agora, quando você coloca o problema nas mãos de quem entende, a pessoa consegue te dar a solução, que é aquela coisa, sair da ilha para ver a ilha. Sim. Eu não consigo ser terapeuta de mim mesma, porque eu não tô vendo a ilha. O terapeuta tá vendo a ilha. E ele consegue me mostrar, olha a ilha. Sim. Você fala, mas a ilha é desse tamanho? Sim, a ilha é desse tamanho. Aí isso é uma das questões, né? Que todo ser humano é tão complexo, tem tantas coisas. Tantas. E aí, a partir do momento que identifica, e agora? O que eu faço, né? O que eu faço? E daí, beleza, eu já sei que é isso, mas como que eu faço pra resolver, pra resfriar essa lava toda aqui que tá cuspindo pra fora? Já... O Vida de Rainha tem todas as ferramentas. É isso, amor, é exatamente isso. Inclusive, ó, pra gente poder falar sobre uma coisa importante que casa com o que você falou, que é o seguinte, mas como que eu coloco limites na hora da raiva na pessoa que tá me desrespeitando? Então, vamos supor, a pessoa começa a gritar, eu não tô a fim de gritar, eu não tô a fim de brigar, a pessoa começa a me desrespeitar. O que eu faço? Você tem que manter a sua calma, porque é muito fácil, nesse tipo de situação, sair do controle. Você embarcar junto. A pessoa tá lá descontrolada, você, então... Bora! O diabinho fala. Mergulhar também. Agora é o momento. Vamos junto. Então, você tem que manter a sua calma, o seu centro. E você tem que desassociar aquilo de você, como pessoa. Isso é difícil de fazer. Mas é entender o seguinte, não tem a ver comigo. O outro está desequilibrado, está fora do centro, está projetando uma série de questões em cima de mim que nada tem a ver comigo. Então, a pessoa, seja alguma questão que ela viveu no trabalho, seja alguma questão que surgiu do nada mesmo, porque ela teve, sei lá, alguma questão que remontou ali dentro no subconsciente dela ao pai dela, que, enfim, tratou ela mal em algum momento, e aí pronto. Aí você que é o companheiro, ela projeta aquele sentimento, aquela carga, aquela carência, aquela necessidade pra cima de você, que você é um folgado, que você não sei o quê, sei lá, qualquer coisa assim. Então é você observar aquilo, saber, não tem a ver comigo, se manter no seu centro e falar, desse jeito que você está falando, a gente não vai ter uma boa conversa. A gente não vai ter uma boa conversa. Eu não vou conversar com você nesse tom. Depois, vocês sentam, conversam com calma e você expõe aquilo que você não gostou na atitude da pessoa. E aí você pode, dependendo do que foi falado, do que aconteceu, você precisa ser firme.
na sua posição. Ou sair andando, né, e dizer assim, olha, esse comportamento seu aqui, eu falo para as minhas alunas, elas têm que saber colocar limites. Isso daqui que você tá falando, eu não tolero. Não tolero. Eu vou sair, eu vou te deixar falando aqui sozinho, porque eu não vou tolerar esse tipo de coisa. Porque tem gente que sai mesmo, fala, xinga, desrespeita, né? Xinga, não entre nunca na onda, certo? Faça isso por você e pelo seu relacionamento. Mas se mantenha nesse centro. Não aceite, não fique tolerando desrespeito e não tente resolver, dependendo do quanto esteja aquecido, tentar resolver ali na hora. E aí vocês depois conversam e você fala, olha, é o seguinte, aquilo que aconteceu é inadmissível. Eu não vou aceitar novamente. Vamos colocar no nosso relacionamento, se vocês já não tiverem, vamos colocar limites aqui do que são barreiras intransponíveis. Por exemplo, no nosso relacionamento aqui, uma barreira, uma coisa que a gente não faz é xingar o outro. Falar do tipo, filha da puta, sei lá, coisas desse tipo. A gente não faz. Isso está bem claro para os dois. E, em algum momento na discussão, se chega a se exaltar e começa a desrespeitar o outro, a pessoa já sabe que está errada. Já para na hora, já fala, não, já passei dos limites aqui. Não dá, né? Desculpa, foi mal, tô passando, não é legal, né? Importante isso está muito claro para os dois, quais são os limites intransponíveis. Inclusive, aqui. Porque depois você abrir essa porteira aí, já era. Sim. Se o xingamento for liberado na hora da raiva, aí é ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Verdade. Ele não me dá espaço para me comunicar. Tudo acha uma grande besteira. O que fazer? Quando eu tô me relacionando com uma pessoa que acha que tudo que eu falo é uma grande besteira, isso também é responsabilidade minha. Porque a forma que as pessoas me tratam é reflexo daquilo que eu aceito. Então, se eu estou aceitando desrespeito, eu terei desrespeito. Se eu estou aceitando críticas em excesso, não poder falar, não poder me comunicar, é porque de alguma forma isso está linkado aos meus traumas. Talvez na infância eu tenha sido silenciada. Só que você não está mais na infância. Então o silenciamento que você mesmo se impõe, dado que você aceita isso, precisa vir como um limite seu. Então eu não vou mais me silenciar. Já foi o tempo onde eu aceitava o silêncio, onde eu aceitava o abuso. Então eu vou precisar colocar, como a gente falou, os meus valores e limites. Olha, se você continuar me podando, se eu não conseguir me comunicar, eu não consigo estar nessa relação. Eu não consigo. Para mim não faz o mínimo sentido. A gente é casado, então a gente realmente tem eu sempre falo que casamento a gente fica e faz dar certo. Se você é casada, dizer, olha, desse jeito, não estou conseguindo me comunicar com você, estou me sentindo desrespeitada, não estou me sentindo vista, não estou me sentindo acolhida. Talvez não seja a sua intenção que eu me sinta assim, mas é assim que eu me sinto, eu preciso que isso melhore. Porque tudo no relacionamento é equilíbrio de troca. Se ele não está te ouvindo, então a gente não vai começar a ouvir o outro. Porque a gente precisa setar o limite, o equilíbrio, porque se eu faço demais pelo outro, geralmente mulheres assim fazem demais, perdoam demais, aceitam demais, e aí a pessoa não respeita ela. Pisa em cima, porque todo mundo que recebe demais não valoriza. Verdade. Verdade. Certa resposta. As mulheres aqui, algumas, se perguntando como falar das coisas que me incomodam sem parecer cobrança ou sem parecer que eu sou chata. A gente fala das coisas que nos incomodam sem parecer cobrança quando a gente define bem o que de fato me incomoda. Porque a maioria das mulheres está preocupada com todos os mínimos detalhes. Então, tudo que o homem faz me incomoda, tudo que ele deixa de fazer me incomoda. Se ele não é um protótipo perfeito do que eu acredito que seja um bom homem que faz e varre e passa pano e ao mesmo tempo resolve, ao mesmo tempo é provedor, ao mesmo tempo é respeitoso, se ele não segue todas as minhas regras, eu tô sempre reclamando. Ele tem que ser masculino e sensível e gostar de novela e ele tem que ser, na verdade, muitas mulheres querem que o homem seja uma mulher vestida de homem. Então ela quer, na verdade, uma mulher, porque ela quer que ele ame como uma mulher, que ele fale como uma mulher, que ele fofoque igual uma mulher. Então, dado isso, uma coisa que vai te ajudar a ver o que exatamente é reclamação ou
é uma coisa que você quer falar, que é importante pra você, fica 30 dias sem falar nada e só anota. Fica 30 dias sem reclamar, só anota. E olha quantas reclamações tem e veja de fato, depois que passa a reclamação, passa 1, 2 dias da reclamação, veja quantas daquelas coisas você realmente precisava falar. Quantas daquelas coisas realmente ainda precisa ser colocada porque é inaceitável, você não consegue segurar. Putz, são 5 coisas de 50. São essas coisas que você vai trazer pra ele uma vez ao mês, de coisas que, pô, amor, eu queria conversar com você sobre algumas coisinhas que estão me incomodando. Pode ser, porque, pô, você ficou tanto tempo sem reclamar, tá tudo tão bom que ele vai ouvir você. O homem não vai ouvir uma mulher que só reclama, mas o homem vai ouvir uma mulher que é doce, amorosa 80% do tempo e que às vezes tem reclamações. É ou não é? Exatamente, é isso. Tem que saber escolher as suas brigas, suas batalhas. Mas escolhe bem suas batalhas. Escolhe bem as batalhas, né? Ficar reclamando de tudo, você não vai conseguir nada. Se quiser reclamar de tudo, não consegue nada. Nada, porque a pessoa fica escolher, assim, ai, que asco, tudo reclama, tudo é um saco. Aí tudo que você vai falar é visto assim. E aí os problemas pioram, né? Porque a pessoa se afasta mais, aí quando você vai falar alguma coisa, ixi, lá vem. O que foi agora dessa vez que eu fiz de errado, vá? De novo, fiz mais um problema, errada. Mais uma coisa. Isso é um erro muito comum de muitas mulheres, porque ficam reclamando tanto que o cara já fica meio... Ele já fica com essa aversão a qualquer tipo de reclamação e não ouve mais nada. Quando ela vem falar alguma coisa, ele, beleza. E ele não dá mais atenção. Ele não dá atenção. Quando é uma coisa assim, ó, isso aqui é o problema que a gente precisa resolver. O cara, pô, beleza, tem um problema aqui para resolver. Quando é um monte de coisa para todo lado, o cara, beleza, tá bom, nele, vou conviver, vou simplesmente aceitar o fato de que minha mulher é reclamona e segue o jogo. Exatamente. Eu acho que a gente trouxe muitas reflexões importantes, né? A gente trouxe pontos maravilhosos sobre quais são os exemplos de problemas de comunicação, por que isso existe, algumas dicas de como vocês podem resolver isso, porque é muito mais profundo do que só um podcast, e algumas perguntas e respostas, né? Eu acho que foi muito bem pontuado. Foi ótimo como sempre. Obrigado pela companhia. Obrigada, meu amor. Que isso? Essa convidada tá muito atrevida, hein? Deixei ele com batom e tudo. Que isso, gente. Obrigada, Desliga gente. Aí a câmera. Muito importante que vocês curtam esse vídeo, que vocês sigam o nosso canal e que vocês, inclusive, comentem o que vocês acharam do tema de hoje, se vocês gostaram, se as dúvidas foram resolvidas. Então, curtir, seguir o canal e comentar aqui embaixo. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.